Olá maltinha, boa noite. Já sabem que hoje é quarta-feira e é dia de crónica da Anitta. E então hoje eu trago aqui um assunto que eu pessoalmente gosto muito e que tem aqui um bocado a ver com esta minha página e também com a pessoa que eu sou, que é sobre a espiritualidade. Ora bem, começando por dizer o que é para mim a espiritualidade. Para mim a espiritualidade é uma conexão contigo própria, é uma parte mais holística, não tem muito a ver com religiões ou até crenças, não é? Mas é uma parte onde, para mim, a espiritualidade é uma conexão mais contigo, com Deus, o universo, com o teu eu superior, é uma conexão mais com aquilo que tu não conheces, com aquilo que o nosso sentir, percebes? Para mim a espiritualidade é um bocadinho isto. Mas a espiritualidade também é muito abrangente e pode de facto ter um bocado a ver com crenças e religiões, não é? Está também ligado a algumas religiões. Começando aqui por dizer, e eu já referi quando falei da Pombagira, que é ainda um assunto muito on aqui na minha página, eu comecei por dizer que eu fui criada pela religião católica. Pronto, inclusive a minha avó até passou-me muito estes valores, ensinou-me a rezar, íamos à igreja para alguns eventos, não era, mas a minha avó gostava muito de ir rezar à igreja, ir pedir missas para isto, pedir missas para aquilo e etc. Até ali tudo bem, eu tenho crença em Deus, eu acredito em Deus. Para mim Deus é realmente o ser que criou tudo e é o Criador, é Ele o Pai, tudo o que é feito por Ele, veio das mãos dele. Obviamente que sobre este assunto algumas pessoas não vão ligar nenhuma, não vão acreditar, outros vão pensar tipo que eu não sei o que é que eu estou a dizer e outros vão totalmente se conectar comigo e identificarem-se também com esta maneira, este ponto de vista de ver as coisas. Volto a dizer que aqui não há nada muito baseado em coisas científicas, há coisas que eu até nem aprofundo muito, porque eu vou muito do meu sentir e da minha experiência e daquilo que eu quero, sei lá, do meu ponto de vista sobre estas coisas. Avante! Então, falando aqui que eu fui criada, não é, pela católica e ainda há muitas coisas que eu aplico. Eu rezo muitas vezes o Pai Nosso, eu sou crente de Santa Rita, tenho algumas santas que gosto muito daquele momento de Nossa Senhora de Fátima, daquela história que traz. Também gosto muito de Santa Maria Adelaide, portanto eu tenho essa crença. Às vezes é difícil explicar-vos assim. Olha, eu acredito na católica, mas também conheço alguma coisa da religião judaica e consigo perceber certas coisas, certas vivências, não é, que eles tiveram, mas também já participei em alguns eventos do budismo e super me conectei, adoro essa parte. Quando estive na Tailândia, inclusive fiz alguns pedidos lá, que eles também têm uma parte um bocado budista, e fui lá e fui a deusas e fiz rituais. Pronto, enfim, eu sou um bocado de tudo. Porquê? Porque eu, à medida que fui crescendo e que foi aquela coisa da Igreja Católica, daquela instituição, é que me desacreditou um bocadinho daí e que eu acho que no fundo também desacredita as pessoas, que é, há o sacrifício, há isto, há aquilo, não podes comer carne. Eu até acredito que às vezes tu, quando queres realmente mostrar a Deus ou pedir algo com muita fé, ou mostrar que realmente estás comprometida com aquilo que estás a pedir, haver um sacrifício da tua parte, eu até compreendo. Agora, o que eu não compreendo é que, ok, não deves comer carne, mas se pagares ao padre já podes comer. Ou então, onde é que Deus nunca ia abrir as portas da casa dele, se é que a casa dele tem portas ou janelas, não é? Ou uma mãe solteira só porque ela fez sexo sem estar casada. Vocês sabem perfeitamente que, se formos ver filmes do antigamente, de onde veio, não é, aquelas primeiras conexões, as pessoas não casavam propriamente em igrejas nem nada. Havia ali, ou mesmo nas tribos, seja em várias religiões, havia ali que é um chefe da família, digamos assim, alguém que podia, agora em certas religiões era um pastor, ou um rabi, ou whatever, não é?
uma figura de mais alto nível que casava os casais. Não havia nada escrito em como agora nós vamos ao civil e casamos. Porque assim, tu vais à igreja, casas na igreja, mas não vale nada se tu não fores ao civil. Porque no fundo o casamento agora é um contrato. E antigamente não. Antigamente podia-se dizer que as pessoas viviam juntas, não eram casadas, porque havia ali alguém, ok, depois mais tarde havia se calhar pastores e assim que faziam isso, mas aquela pessoa que se diz pastora daquela igreja evangélica assim, quem é que a nomeou pastora? Quem é que a nomeou o chefe de não sei o quê? É um líder. É um líder, neste caso, religioso. E esse líder, não é? Tem, digamos, poder para dizer que aquela mulher e aquele homem podem viver juntos e ter... na comunidade, por exemplo, cigana também ainda existe essas coisas. Quem manda é o mais velho e eles seguem aquelas regras. Não vão às nossas regras. Nossas, causa que anos, não é? E portanto, se calhar, se formos, eu não sei muito bem, mas se formos a África ou a Moçambique ou alguns países assim mesmo assim, em outros países, muitos não são casados sequer no civil, não é? E portanto, daí a minha maneira depois, mais tarde, de começar a mudar sobre a espiritualidade e ir um bocadinho mais além e tentar pesquisar e dizer-vos que eu acredito em tudo. Apesar da minha avó, que eu digo a minha avó que foi a matriarca da família, que sempre implementou muito isto da religião, ser católica na base, não é? Ela, quando eu era miúda, ela sempre me falou que havia o bem e o mal, não é? Esta figura do diabo, esta coisa do que se tu fizeres vais para o inferno, e isto não passa só de uma cena que a igreja criou para nos meter medo. Aliás, não é só a igreja, a Matrix. Eu posso-vos dizer que desde que houve o Covid, eu deixei de ver notícias. Porquê? Eu estava a ficar aterrorizada, gente. Eu vivia esse inferno dentro dos hospitais. Eu sabia em primeira mão que as pessoas estavam a morrer. Eu sabia que o vírus era perigoso. Eu já estava doente por causa disso. Depois eles aterrorizavam-nos na televisão. Ainda o fazem. Com as guerras, o que eles mostram é tudo porcaria, gente. E se a gente se nutrir dessa porcaria todos os dias, a ver notícias, CMTVs e o carago, tu vais ficar poluída de porcaria dentro de ti, de só informação de merda. Então, desde essa altura que eu disse, não, eu não vejo mais telejornais. Eu vejo às vezes highlights, headlights de jornais que siga às vezes no coisa, e pode haver uma notícia ou outra que me puxe para ir ver e eu vou lá e vejo. Mas de uma forma geral deixei de ver notícias porque percebi que eles tentam que nós, tanto na política como na religião, como principalmente política e religião, eles tentam nos causar um bocado de medo, terror, de sair fora da caixa, percebem? De ser um bocado diferentes, de querer enverdar por outros caminhos. Eles querem que a gente siga aquele caminho do trabalhar, tipo formiguinhas, tipo um ratinho naquela roda, tipo, vocês têm que trabalhar para não sei o que alcançar, e às vezes as pessoas andam ali uma vida e depois chegam ali, têm uma reforma de merda e nem sequer alcançam nada porque vivem naquela rodinha, não é? E depois há aquelas pessoas, e ainda bem que hoje em dia já começam a crescer da caixa e não dá, não é? Porque eles querem que a gente viva nessa matrix. E a religião inventava, no meu ponto de vista, inventava muitas coisas para tu teres medo. Mas isso, gente, acontece em tudo. Eu agora tenho-me interessado um bocadinho mais nestas entidades de orixás, de Exus, que é uma religião de Umbanda, e tenho-me aprofundado um bocadinho mais sobre isso, e há certas coisas que me interessam. Porquê? Porque temos ali entidades e figuras que regem um bocadinho pela natureza, os ventos, os mares, e no fundo eu sou uma... Podes-me dizer que eu também sou uma bruxa, porque também gosto daquelas cenas das ervas, dos caldeirões, as energias que um gato te pode trazer. Portanto, eu sou uma mistura dessas coisas todas. Porquê? Porque eu interrogo-me e eu estou aberta a perceber, não é? Aquela religião, ir a fundo, e depois há coisas que eu me conecto mais que outras. No meu caso, eu sou muito virada a isto espiritual, mas já a minha avó me ensinava. O que é que a minha avó me ensinava sobre esta parte espiritual? Era mais a situação espírita.
que é um tema, gente, que para mim é top, é das coisas mais, sei lá, mais incríveis que eu já vi, que é, não é só um mundo espiritual, é um mundo espírita, e eu sigo montes de pessoas e adoro saber sobre esse mundo. Porquê? Porque isso, apesar da minha avó ser católica, era uma coisa que ela já me falava na altura. Isto porquê? Porque a minha mãe, tem mediunidade desde que nasceu. A minha mãe era um ser mediúnico que nasceu com uma alta potência. Vou-vos falar até assim um bocado mais prático. Nasceu com uma alta potência de conseguir ver coisas que nós não vemos, conseguir falar, até sentir coisas que nós não víamos ou falávamos. E o que é que acontece? Naquela altura, quando a minha mãe começou, como é que a minha mãe desenvolvia isso? Como é que a minha mãe mostrou esse lado? Medo de dormir sozinha de noite, a ver coisas nos escuros que ninguém via, um bocado de sonambulismo até, dá um bocado de ar de ser louca, uma criança muito instável, que se fosse se calhar nos dias de hoje iam dizer que ela tinha um atraso mental, era autista ou tinha TDAH, e se calhar até tinha alguma dessas coisas, mas na altura não, a menina tinha qualquer coisa, tinham-lhe feito qualquer coisa, não é? Tinham-lhe posto um bruxedo ou uma cena qualquer. A verdade é que há pessoas que trabalham só nisso, nesta parte mais espírita. Uns são cartomantes, outros são mesmo médios que incorporam. E isto, gente, vocês podem até não acreditar, mas isto existe. Chico Xavier e vários. Ainda um dia destes eu coloquei, está-me a faltar o nome, que ainda há um bocado falei nele, mas agora, puf, o nome, que morreu há pouco tempo, e eu até postei, que era uma figura altíssima do mundo espírita, e que incorporou, que psicografou, e portanto isso existe. Digam que serem bababá, mas isso existe, está comprovado, e pessoas muito céticas já deram de caras com isso. Então o que é que elas decidiram fazer? Como a minha mãe tinha esses problemas todos, era uma criança problemática, cheia de não sei o quê, a minha avó, como mãe, só queria salvá-la. Então fizeram tipo exorcismos à minha mãe e tudo, gente. Mandava ir não sei quem, de não sei onde, de muito lado fundo, não sei o quê. O que é que fizeram? A minha mãe hoje em dia, infelizmente, como nunca deixaram, ela nunca, em vez de, no meu ponto de vista, ela tem mediunidade como nós todos podemos ter. E se a dela era desenvolvida, o que é que deviam ter feito? Deixá-la desenvolver, não é? Se calhar ela era um bocado criança, tentar protegê-la, arranjar ali uma proteção, não é? Para ela conseguir mais tarde trabalhar naquilo, mas não, tentaram fechar, não sei o que é que aconteceu. Minha mãe acabou por ser uma pessoa apática da vida, meia depressiva. Aliás, ela tem depressão até os dias de hoje, muito confusa, sentimentos muito confusos. E o que é que ela começou a abraçar? Porque esse lado da mediunidade também tem isso. Tu és mediúnica, não só vês coisas boas, também vês coisas más. E como a minha mãe já é uma pessoa com uma personalidade, nós somos bastante diferentes, apesar de figuramente igual. Ela é uma pessoa mais negra, então as coisas mais escuras pegam mais nela. E como lhe fecharam a morada e essas coisas todas que se fazia antigamente, ela sofreu, não é? E eu creio, isto é uma coisa que eu vos digo, eu creio que há muitas doenças hoje em dia, há muitos problemas de saúde, há muitas coisas porque as pessoas não estão um bocado desligadas. Os antigos acreditavam nestas coisas dos bruxedos, das forças, destas coisas malignas que invadiam o campo não é, das pessoas e apoderavam-se. E hoje em dia há muita gente que não liga a isso e às vezes tem problemas por causa disso. E depois só mesmo uma mãe ou uma avó, uma coisa que diz assim, é melhor a gente ir ver se não é, porque assim, quando, é um bocado assim, quando o padre não pode fazer nada, quando o médico não pode fazer nada, gente, aquilo vem de algum lado. E olha que foi assim que eu comecei a frequentar os centros espíritas, foi porque a minha mãe estava doente e eu conseguia arrancar essa doença esse problema dela. O meu filho foi batizado e tudo, eu já vos contei essa situação. E portanto, para mim, a espiritualidade é um bocado essa comunicação com isso tudo, com tudo que vem de bom. A fraternidade branca que eu sigo também no fundo, são ali várias entidades. São Germano, Anjo Rafael, Mestre Nada, vários que abraçam o bem e se juntam
para lutar contra o mal. Mas às vezes esse mal que as pessoas figuram não é aquele diabo que as pessoas acham com os cornos e não sei o quê. Não é nada disso. Porque, no fundo, gente, e é uma cena que eu ainda vi um dia destes, e fazia total sentido, que é, no fundo, essa coisa do diabo e não sei o quê, foi uma história inventada para nos meter medo. Porque eu só vejo o mal e as coisas a ser feitas por nós, humanos. Nunca nenhum Deus de religião nenhuma manda as pessoas se atacarem umas às outras. Nunca nenhum Deus em religião nenhuma, essa coisa extremista de dizerem assim, se morreste, vais-te rebentar para matar. Isso, gente, não está no livro sagrado dos muçulmanos. Isso é impossível isso ser verdade, gente. Deus nenhum vai dizer isso. Isso foi criado por humanos, por homens, vamos dizer assim. Os homens é que criaram essa porcaria. Para a gente se matar uns aos outros. As guerras são por subina, por inveja. Lá está, Deus falou, Deus disse que a gente ia ter os 7 pecados mortais, não é? E se tu lês a Bíblia, ou algum livro sagrado, ou alguma escritura mais antiga, tu vês que é intemporal. O que às vezes disseram lá atrás que ia acontecer, está a acontecer, mas somos nós, gente, que nos estamos a matar uns aos outros. Não é, o demónio, coisa. E quem é espírita sabe que há ali uma coisa que se chama umbral, que é um sítio onde as pessoas, quando morrem, porque é outro tema que eu se calhar vou falar aqui, que acho que é giro numa próxima, não é? Porque eu não tenho muito tempo e divago sempre imenso, mas há um assunto que eu gostava de falar com vocês, que é sobre a reencarnação. E eu acredito na reencarnação, mas nem toda a gente acredita, não é? E na reencarnação, quando tu morres, é aquela ideia, pronto, dos católicos, tu vais para o paraíso ou para o inferno, não é? E depois há ali um sítio onde tem lá um juiz, se calhar que supostamente é o São Pedro, está lá com a chave da porta, e que diz assim, podes entrar para o paraíso ou podes. E depois toda a gente imagina que o paraíso é um pasto lindo e verde, e vais lá encontrar toda a gente que conhece e que tipo lá não se passa nada, a não ser só amor e não sei o quê. No inferno é tudo escuro, quente, e vai lá estar também uma carrada de pessoas que tu conheces, mas está tudo aos berros e a sofrer, não é? Esta ideia. No espiritismo nós acreditamos que sim, que há aí uma coisa que tem nome, chama-se umbral, e há muitos espíritas que vão lá, muitas entidades que vão lá, nomeadamente os Exus, as pombagiras, porque são entidades de respeito, que chegam lá e não têm medo onde o anjo tem medo de ir, não é? E por isso é que é tudo necessário. E nesse espaço no umbral, que é quando tu morres e desencarnas, o teu espírito, a tua alma, fica ali sem saber muito bem o que é que aconteceu, porque é que aconteceu. E algumas morrem assim de tragédias e coisas avassaladoras e não aceitam, porque queriam mais tempo na Terra, porque disseram, olha, o teu tempo acabou, chega ali alguém. Um conforto que eu vos posso dar é que está lá alguém que tu conheces para te receber e para te orientar. Mas às vezes tu não queres, tu dizes, não, eu não quero, eu quero voltar e eu não cumpri, eu não sei o quê. E ficas naquele terror, às vezes porque andaste em drogas, porque, pronto, montes de coisas. E ficas naquele umbral sem saber para onde vais. E isto é um assunto que eu quero aprofundar sobre esta parte da reencarnação. Portanto, hoje o que eu vos queria dizer é que espiritualidade para mim é a tua conexão com o teu eu superior e com o Criador de tudo que é, com a natureza e etc. Na próxima eu vou falar sobre a reencarnação. Hoje foi só para começar a introduzir, a causar-vos alguma curiosidade, está bem? E agora vou descansar, vou pôr o meu pequeno a descansar, porque ele está no meu quarto em vez de estar no dele, tá? Amo vocês. Adoro o vosso feedback, continuem a pedir informações, da próxima é o que eu vou falar, reencarnação. Bora? Um beijinho grande para vocês e até à próxima quarta. Se eu tiver tempo eu falo da reencarnação antes, né? Se me disserem que sim, eu falo antes, está bem? Antes de quarta-feira eu falo sobre a reencarnação, até porque me entusiasma. Adoro estes temas e são a minha praia, por isso amo vocês, beijinhos e até!